Olá, nós estamos aqui começando mais um episódio do Momunes em Preto e Branco. E o assunto hoje não seria outro senão Carnaval. Mas a nossa conversa sobre Carnaval não é para as pessoas apaixonadas por Carnaval, como a Mazéia, como eu e como tantos outros nessa cidade, inclusive os nossos convidados que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Mas o nosso propósito hoje é conversar com as pessoas que ou não gostam ou não entendem, têm preconceito com o Carnaval. Então, o propósito, a nossa intenção é desmistificar, é falar da importância do Carnaval, falar por que o Carnaval existe. Ele tem uma história linda e é isso que a gente vai apresentar aqui, que o Momunes traz para vocês neste podcast. Quero começar falando bom dia para Mazé, não é um bom dia, um olá, porque o podcast não tem hora, né? Então vale de madrugada, de noite e tudo mais. Mais uma vez aqui, Mazé, falando de um assunto que a gente ama. Bom dia. Falou que ia falar sobre Carnaval, eu já me adiantei para estar aqui. Você sabe que tem outros assuntos que eu não venho muito, mas Carnaval não posso deixar. Até levantou cedo. Bom, agora eu quero apresentar os nossos convidados. São pessoas assim que conhecem muito e que fazem um trabalho sério, não é só gostar. O Carnaval também é sério. Sai na rua, é festa, é alegria, mas tem uma seriedade por trás disso, tem um peso atrás disso que é incrível. E é isso que a gente quer mostrar para você. Então vamos começar apresentando a Daia, essa menina linda que tá aqui. Menina, mas você não tem noção de tudo que ela já é. Olha aqui. Artista do corpo, performer, pesquisadora e arte educadora, doutora e mestre bolsista, fez doutorado pela FAPESP, co-criadora da plataforma de pesquisas do Cunhantã e do projeto Entre de Performance e Realidade Virtual. É integrante do projeto Coletiva Mulheres e Luta, do Núcleo de Estudos do Gênero, Diferenças e Sexualidades, dramaturgista do Grupo Trança de Teatro, doutora pela Ilu Ocan, o que minha avó contou, e atualmente educadora do curso livre de teatro Jovens em Atuação do Instituto de Gestão Cultural mantido pelo Sindicato dos Rodoviários. É pouco? Veja só. E agora aqui, ao meu lado direito, eu tenho direito para mim, né? Não para você na tela, Felipe Cruz. Felipe é uma simpatia, né? Para começar, delicioso conversar com ele. Ele é figurinista e cenógrafo com mais de 2 décadas de experiência. Já atuou em teatro, dança, documentários e carnaval, deixando sua marca em trabalhos premiados e colaborando com diretores como Marcelo Lazarato, Janaína Leite e Rodolfo Amorim. O seu talento brilhou em grupos como o 19º de Teatro, Magilu, trupe de teatro, além de assinar a direção de arte do documentário Híbrido e figurinos premiados em Aqui Tem Vida Demais. Prêmio Pecinha é a vovozinha. Ou seja, nós estamos com 3 pessoas conhecedoras profundas do tema que a gente vai falar. Eu não vou nem dizer tudo que a gente vai abordar, né? Eu vou passar a palavra para a Mazé, porque ela deve estar desesperada para começar a perguntar. Mazé, com você. Não, eu acho que chegando agora na época do Carnaval, é um momento da gente discutir o Carnaval, né? Não é do que eu gosto, do que eu deixo de gostar. Isso é uma questão de políticas culturais, políticas públicas, que a gente tem que discutir. Porque o Carnaval não é uma coisa de religião, de família, de não sei o quê. Não, isso faz parte de um histórico. E vocês vão ter que falar sobre isso, né? Eu não sei quem vai falar primeiro. Se for a Daia é uma pessoa que ela se especializou em cultura do Brasil, cultura afro. Então eu gostaria que você falasse o que é o Carnaval dentro da cultura. Bom dia, uma alegria estar com vocês. E é sempre importante mesmo retomar esse tema, porque a noção de Carnaval que a gente tem hoje, ela tá muito num lugar distante da gente, distante da nossa casa e da nossa realidade. Mas não é só isso, né? Não é isso. O Carnaval sempre foi parte de uma cultura festiva, parte da emergência humana de celebrar, parte do rito
de estar aqui, de se reconhecer como ser humano e de entender que é na coletividade que a gente sofre, que a gente planta, que a gente colhe, que a gente trabalha. Que a gente ri. Mas exatamente, que é justamente por isso que a gente precisa celebrar. Estar aqui é uma dádiva. E não é só trabalhar, e não é só sofrimento, não é só luta para conquistar coisas, né? Conquistar a vida em si já é algo gigante e profundo. A festa, o ato de dançar, de se juntar com os outros, compartilhar, conecta a gente com a vida no planeta, conecta a gente com a ideia de vida, de arte, de cultura, com a ideia de sublime. E o importante do carnaval brasileiro é que isso sempre foi retirado de nós, do povo, da classe trabalhadora, o direito à cultura, a lazer, a alegria, a dançar, curtir a vida. Como é que pobre vai curtir a vida? Como é que preto vai curtir a vida? Não pode. Tem que trabalhar. Essa lógica que escravizou a gente, que botou nosso corpo num lugar só, numa caixinha, ela é rompida quando a gente vai pra rua e quando a gente dança. Quando a gente dança, quando a gente canta, quando a gente celebra, quando a gente se reúne numa mesa antes para pensar o que a gente vai falar, que tema que a gente vai pôr na rua. Isso é muito além de uma simples festa, né? Eu só queria dar uma pitadinha aí para você trabalhar em cima. Por que ninguém fala do Carnaval de Veneza? Por que ninguém fala do Carnaval fora do Brasil de brancos? E no Brasil, o Carnaval é mesmo... tem um preconceito muito grande, porque ele vem da raça negra, certo? Então, já não é contra o carnaval, já é um racismo mesmo. Exatamente, porque em outros lugares, né? Veneza é um grande exemplo. A Grécia, pensar os coros de tirâmbicos e Dionísio e não sei o quê. Tudo isso é muito cult, né? É um hype, é chique pro carnaval de Veneza. E por que aqui no Brasil o carnaval precisa ser criminalizado, marginalizado e proibido, como é o nosso caso aqui? Porque é coisa de preto. É óbvio, porque é uma cultura que nasce nas periferias, porque é uma cultura, uma arte, uma filosofia e um princípio educativo que liberta o povo preto das misérias que colocaram sobre a gente. Sim. Muito bem. Entendi. Agora, vocês virem que essa é a parte acadêmica da nossa entrevista. Carnaval é cultura, Tudo é acadêmico aqui. Ninguém está falando porque inventou. Isso aqui foi estudado, né? Agora, eu acho que o outro lado, a ação direta da coisa é que você Deixa eu só perguntar para a Daia o seguinte aqui, ó. Carnaval é cultura, mas também é educação e ancestralidade. Eu gosto muito disso, de ancestralidade. Eu acho que são as origens, as raízes e que você deve trazer. Mas você vai dar assunto para ela fazer 2 programas com isso aí. Não, mas se não der isso, se não der tempo hoje, a gente já combinou, vamos fazer o seguinte. Entendeu? Seja sucinta nisso e depois a gente... Prometo que no próximo a gente amplia mais. Acho que 2 pontos que na cultura africana é muito difícil, né? Africana, afro-brasileira, afro-indígena, é muito difícil desassociar, porque são coisas juntas, ancestralidade e educação, porque a gente aprende ouvindo nossa mais velha contar uma história. Sim. A gente aprende vendo a nossa mãe cozinhar, vendo o nosso pai cozinhar e trabalhar. A gente aprende a amar o carnaval, como estava conversando com o Felipe, a nossa memória primeira de carnaval, ela tá dentro da nossa casa, com a nossa avó cantarolando Clara Nunes, exatamente. Martinho da Vila, as nossas grandes estrelas negras, os enredos da escola de samba, enfim, a ancestralidade. É um amor que vai passando. Exatamente, é de geração para geração. Sim. E em todos os sentidos, isso forma e informa sobre o mundo. E isso é tão forte que não diminui, né? Vai Nunca, aumentando. Pelo contrário. Aí quando proíbem, como é o nosso caso aqui na nossa cidade, achando que a gente vai ficar sofrendo e se diminuindo, acontece um encontro como esse aqui, que vai disparar uma série de outras coisas. Proibir é pior. Proibir Sim. é pior, porque daí a gente volta melhor, a gente volta reelaborando a experiência e volta denunciando
essa proibição e colocando ela no lugar que ela tem que estar. É um crime proibir o carnaval. É um crime nessa cidade. E isso segue reiterado. Então, assim, as gerações anteriores lutaram. As próximas gerações vão aprender com as gerações anteriores e com a gente. Sim. Então, isso aqui é um movimento histórico super importante também. E falando, né, agora falar com o Felipe, né? Felipe, eu falei que o carnaval tem uma história linda, maravilhosa, não é só você sair na rua, você festejar, tem muito por trás disso. Escola de samba, eu sou apaixonada, porque eu acho que escola de samba é uma sociedade fantástica, de disciplina, é uma sociedade incrível, todo mundo se respeita, é uma sequência de atos, ali tem tudo, ali tem planejamento, ali tem socialização, tem ajuda, é um time trabalhando, é um pelo outro, é uma família. Então, todas as vezes que eu tive a oportunidade de participar de uma escola de samba, e comecei no 28 com a Mazé, então ali realmente eu conheci o que é uma escola de samba. Eu queria que você falasse sobre isso. Bom dia, né? Primeiro eu aos que queria pedir a bênção aos mais velhos, que me deram a oportunidade um dia de participar do carnaval. O carnaval sempre me educou. Eu aprendi o Brasil através do carnaval, assistindo o carnaval, primeiro na infância, com aquele poder de imagem, né, que tem aqueles carros alegóricos, esse corpo que dança. Então talvez as imagens do Renato Lage, Mocidade, Mangueira, as narrativas de Rosa Magalhães, me apresentando um Brasil que era desconhecido e que não existia na escola. A escola de samba, para mim, sempre foi uma paixão. Quando eu falo carnaval, é muito importante entender que eu sou apaixonado por carnaval, mas eu sou apaixonado por escola de samba. Eu também. Que é essa família que se reúne para festejar e para contar uma história que até então, dentro desse momento, eles resolveram se compartilhar, né? Então aí você foi, e agora conte da sua experiência com escola na Estrela da Vila. Na Estrela da Vila? Na Estrela da Vila eu conheço com 13 anos de idade. Sim. A minha madrinha trabalhava com uma outra senhora numa fábrica, e essa senhora tinha um filho que era da Estrela da Vila. E eu sempre pedia para estar presente nessa festa, queria muito, até que eu vou até a Vila Fiore e conheço a Estrela da Vila. Sim. Para mim foi um dia muito mágico, assim, lembro perfeitamente a primeira vez que eu vi uma porta-bandeira girando. É demais, né? Foi demais, assim, foi uma paixão avassaladora, assim, sabia que eu fazia parte, pertencia àquele grupo. Agora vou pedir para Mazé falar, porque ela queria conversar, que você falasse sobre alguns tópicos, Mazé, com a palavra com ele. Não, ele já estava chegando lá. Maravilhoso. Essa imagem da porta-bandeira, pra mim, já... Eu respeito, Não, eu respeito o máximo. Belo. Né? Você parou, mas podia continuar. O que eu conversei antes aqui é que, por exemplo, eu vou dar um exemplo por mim, né? Então, a escola de samba, pra mim, é um encontro de famílias. Então, os meus filhos respeitam e têm amizade até hoje com os filhos do Vadeco. Sim. Não é? Que era da Escola de Samba Show Brasil. E tem, até hoje, são amigos, os filhos do Lazinho, do terceiro centenário. E as pessoas não entendem isso. Elas veem aquilo que ela vê no dia lá. Ela não sabe o enredo, ela não sabe o que foi feito, que você vai falar sobre isso. E então, eu acho que a escola de samba, ela não pode ser vista como uma coisa profana, certo? Porque ali existem famílias espíritas, católicas, mesmo os evangélicos, né? Mas de todo tipo. Então, a escola de samba é uma grande família. E quando a pessoa é convidada para fazer parte de uma escola de samba, ela vem porque a gente percebe que ela está respeitando aquele espaço. Então, não é o que se pensa. Que se junta lá para fumar maconha, que se junta lá para ficar pelada, não tem nada a ver. Tanto é que hoje em dia você vê uma escola de samba do Rio mostrando um teatro na avenida e que leva temas vindo de escritores, grandes escritores, entendeu? Então eu acho que é isso que eu quero que você fale. Como é a vida dentro do barracão? Primeiro, o carnaval não tem fim, né? Acabou um ano, começa a se criar o outro. A desmontar os carros alegóricos, a reorganizar o barracão. Então é um trabalho que nunca para. A gente vai escolher um assunto, esse assunto vai gerar um debate, vai se criar um texto, que a gente vai chamar de enredo. Esse enredo vai servir como base para tudo que vai acontecer no futuro. Então ele vai servir como base para se criar um samba-enredo. Tem escolas de samba, por exemplo, que tem um concurso de 120 sambas no ano, como é o caso da Mangueira, por exemplo.
Você tem que escutar 120 sambas para saber qual é o maior. Uau. E qual as 4.000 pessoas que Difícil, estão hein? junto com você vão cantar essa história. Porque muita gente vai aprender aquela história ali, Sim. também naquele momento. Depois do samba, do texto, a gente vai começar na ideia da imagem. Porque a gente precisa principalmente depois de Joãozinho 30, a gente precisa de uma narrativa de olhar a fantasia e entender a história ala Qual por pedaço ala. da história Ela tem que fazer E carro parte do alegórico. contexto. Ela claro. tem que fazer parte do contexto. Na maioria das vezes, ela é um assunto, né? Assim, Que são as alas. que são as alas. Sim. E a maioria das vezes a conclusão vai estar no carro alegórico. Então, a partir do momento que se tem o texto, se tem o samba, começam-se os desenhos e as pesquisas. Aí entra o carnavalesco. O carnavalesco já está Já lá tá na primeira desde o ideia. início, tá. Vai entrar os historiadores, vai entrar a galera acadêmica, vai entrar a galera da comunidade Tudo com pesquisa. para embasar Sim. o que vai ser feito. Até mesmo porque, às vezes, a história é muito grande. E a gente vai ter que escolher pela narrativa o que a gente vai ter que contar. Então, são são 5 alas e um carro, né? 5 alas e um carro. Em São Paulo, mais ou menos 2.500 pessoas numa escola de samba. No Rio de Janeiro, 4.000. Em São Paulo, mais ou menos 220, 250 ritmistas na bateria. No Rio de Janeiro, mais ou menos 400. Aqui em Sorocaba já teve bateria que eu me lembro de 60, já teve bateria de 80. Na época, a auge, eu lembro que era muito grande, não sei os números, assim, mas acredito que já passaram de 100 numa bateria naquela época. Afonso Vergueiro, para quem viveu. Sim. Ai, sim, só quem viveu sabe. Só quem viveu sabe. Só quem viveu sabe, exatamente. Então, o trabalho é um trabalho que não para, porque depois desses desenhos, são os orçamentos, se fazem os protótipos, que é o momento de tirar a fantasia do papel, e depois disso a reprodução. E daí as equipes já estão montadas, as equipes chegam, e praticamente a gente tem que levantar o carnaval em 6 meses, com ou sem dinheiro. Felipe, Então, eu queria falar com você a respeito do seguinte. Uma vez, acho que a Ângela até trabalhava no jornal, alguém escreveu lá que a escola de samba, que era gente feia, desdentada e não sei o quê. Eu queria falar que você falasse de como se compõem essas alas. Quando você vê uma baiana, você não tem noção, mas aquela baiana é vó daquele que está abrindo a escola, é tia daquele que está na bateria. Isso que eu queria que você falasse. Eu acho que é isso mesmo, assim, porque como são famílias, né, praticamente cada ala vem de uma família, vem de um território que se juntou ali, né? Onde aqui em Sorocaba eu trabalhei, que era Estrela da Vila, tinha uma ala do Mineirão, tinha uma ala da Vila Carol, tinha uma ala da Brasilândia, e cada ala era embaçada numa família, né? De fato, assim. Mas a filha é passista, o pai tá na velha guarda, a mãe é costureira e cozinheira do barracão, tá de baiana, a passista é filha da baiana. Então é um lugar de respeito. Ninguém vai ali faltar com respeito. Até mesmo porque o entendimento de um corpo nu dentro de uma escola de samba é político. Né? A alegria é revolucionária, como já disse Joãozinho 30, exatamente por isso, porque é político. A gente precisa se manifestar e o corpo não pode ser o tempo todo ser profanizado, né? Talvez assim. Então, de fato, ali dentro de uma escola de samba, você vai mexer com muita gente, mas na maioria das vezes são famílias. E aquele nu que a pessoa vê com os olhos dela, que são maldosos, né? Exatamente. Que vai lá para ver isso, aquele nu tá falando o enredo. Ele não tá nu porque ele tá... Ele é o corpo tá que nu dança. porque... Ele é o corpo que dança aquela música, é o corpo que representa esse samba que é ancestral, é esse corpo que vai dançar o samba de terreiro, é esse corpo que vai suar. Eu queria fazer um adendo aí nessa questão desse corpo nu e desse lugar proibido. É que eu tive a oportunidade de desfilar desde sempre. É isso, essa questão das famílias, né? A minha família é de lá da Vila Helena, minha avó tem muitos netos biológicos e muitos netos agregados. Então, assim, sempre tinha um neto da minha avó em escola de samba e a gente tinha que ir, porque se ela fosse em uma e não fosse em outra, ia dar encrenca. Então, nessa época da Afonso Vergueiro, por exemplo, eu tive a oportunidade de ver muita escola de samba e depois, quando já não era mais na Afonso Vergueiro, eu tive a oportunidade de sair. Quem está
na avenida, olha, me arrepia, meu Deus do céu. Quem está na avenida cantando aquele samba e tendo a possibilidade de comunicar este samba, que é conhecimento, que é educação, que é produção de vida e de alegria, você sai dali com energia renovada. Sim. Você é capaz de superar os seus problemas, você é capaz de entender esse senso comunitário, coletivo. Você ali é uma sai de família dentro de você, Exatamente. na verdade. Você tem a capacidade de transmutar as dores, de transcender como ser humano, de ter novas ideias, de ter muitos Emocionalmente insights. falando, é fantástico. Você renova a sua Renova. fé na vida, na humanidade, na coletividade. Você passa a acreditar, porque você tem Exatamente. esperança que depois o próximo ano vai acontecer. E sempre vai Exatamente. ser melhor, porque o seu corpo tá diferente. Você vai. Pode ser o mesmo enredo, as mesmas pessoas, mas a energia, a indumentária vai ser outra, a fantasia vai ser outra. Você vai aprender de novo e coisas novas. Então, esse aspecto do corpo como lugar de campo do conhecimento, campo de rito, campo de fé, corpo que é, ao mesmo tempo que tá nu ali, ele é sacralizado porque é como a gente veio ao mundo. É um corpo sem amarras, é um corpo aberto para receber essa arte, para viver essa arte, para comunicar e compartilhar, como a gente bem falou aqui. Liberdade. É divino. Liberdade, Então, liberdade. é um corpo É divino, né? Corpo divino. E quando se fala de corpo negro, né? O corpo das mulheres negras, que está sempre visto num lugar que é do trabalho doméstico, que é da subalternidade, que é de uma maternidade incondicional. Este corpo poder expressar a sua crença, a sua racionalidade, o seu conhecimento, o seu saber sobre o mundo, através de si mesmo. Não precisa de livro, não precisa de roupa, não precisa de nada. Eu sou o lugar do conhecimento do meu povo. Eu sou o sonho das minhas ancestrais realizado na avenida quando eu tô sambando. Então, E isso não se aproveitando- paga, não tem preço. Não tem preço. Gaia, e aproveitando isso, pegando um pouquinho, para fechar, pegando um pouco do que você falou, do que o Felipe falou, eu queria que e a gente falou muito de família, de participação, o que é uma escola, e eu já falei daqui do meu amor por escola, porque eu acho uma coisa assim fantástica. É branco no Todas- samba. Branco não samba, mas branco tem sensibilidade, branco conhece Ah lá, também. essas duas são uma dupla. Não sei, posso não sambar, mas amo escola de samba. Eu queria que você falasse, mas do aspecto humano que tem na escola de samba. Histórias que você viveu, por exemplo, eu não sei com relação às grandes escolas do São Paulo, Rio de Janeiro, mas pegando aqui de Sorocaba, as pequenas, que tudo está muito próximo. A ajuda que um dá para outro. Que Eu um posso é falar pelo sobre outro isso. sempre. Eu posso falar sobre isso, Ângela, porque eu fiquei. Eu cresci dentro da escola de samba 28, Aquela né? pessoa que ia dormir lá Então, no o que que barracão acontece? porque não tinha onde ficar. O que acontece? Eu tenho grandes exemplos. Por exemplo, esses dias eu estou colocando as fotografias do Paulo Xândio, daquele livro A Folia. Eu coloquei o Ricardinho. Sim, Quem é o Ricardinho? eu achei fantástico. O Ricardinho é um menino da periferia, que tem sérios problemas, como todo mundo tem, e chegou o carnaval, eu dei visibilidade pro Ricardinho. Vocês acho que conhecem, ele vive lá pela Câmara, pela Prefeitura, ele tem na cabeça que ele teria que ser político. Quando ele vê a Mazé, E aí- cada vez que ele vê, ele fala, mas é, todo Entendeu? feliz. né? Então, dei visibilidade a ele. Ele desfilou com a gente na escola de samba. Ele não sabe sambar, mas podia estar carregando aquilo que ela estava carregando. Exatamente. Então, para ele foi, veja, que sucesso para ele. Sair na escola de samba 28, bem no Ele estava destaque. pertencendo a alguma coisa. Outros, por exemplo, tem o Vitor, que já faleceu. O Vitor era um menino de rua, que a gente adotou dentro do 28. Dormia hoje na minha casa, amanhã dormia na casa do outro, e não deu certo, faleceu, infelizmente. Mas ele chegava no carnaval e se empoderava. Ele se empoderava, entendeu? Então, nós tivemos muito. Quantos que não estão morrendo aí que você conhece, o Marcão do 28, não é a do Estrela, que depois ficou doente, nós acolhemos, a gente que fez tudo pela família e tudo. Então, dentro da escola de samba, gente, tem uma vida social. Não é o que se fala,
É o que acontece lá dentro. E o Felipe sabe muito bem dentro do barracão como é. Hoje a pessoa vem trabalhar e não estou bem, na minha casa tem um problema, então vamos resolver. Porque a gente tem que resolver o problema do sambista também. Alimentação, tudo. Não, no barracão se faz comida para todo mundo. Quantas vezes eu vi a Magé, isso, ajudando, alguém está com dificuldade, vamos cesta básica para ele. Sim. Ou seja, não é só a alegria, não é só a festa, não é o estar na avenida. É você providenciar tudo o que precisa para o bem-estar da pessoa. Me veio na cabeça uma coisa agora. Tem tanta gente que fala, eu sou de Jesus, mas não faz esse trabalho que é feito dentro da escola de samba. Então, nós não somos do diabo. A escola de samba é cultura, é brasilidade, é africanidade, porque veio de lá. Quando o tambor toca, qualquer um se arrepia. Qualquer um. E mete o pau no carnaval, mas vai para o Rio de Janeiro assistir as campeãs, não sei o quê, não é? Então, que incoerência é essa, né? Sim, mas nós vamos começar esse ano a fazer um trabalho pro ano que vem, tá bom? Porque só se fala do carnaval na época do carnaval. Só no carnaval. Quem é que... Ai, a gente tem mais, acho que 5 minutinhos pra gente falar de uma coisa que já me chamou muito a atenção quando eu vi aqui, porque eu adoro a história dos batuques paulistanos. Quem que vai falar sobre isso? Acho que eu fui. Acho que eu fui. Vamos lá. Eu acho que sei pouco, mas o pouco que eu sei, né? O pouco é muito, a gente... O pouco dele, mas é humilde. Assim como a Mangueira está cantando esse ano, é a história do povo banto, né? Tá. O povo banto chegou primeiro que os iorubás, aqui na nossa região. Então, esse batuque já é algo que está nesse território há muito tempo. E ele vai se desenvolver, principalmente em volta do Rio Tietê, mas desde Bom Jesus, nas próprias cidades de Tietê, aqui em Sorocaba com a famosa pernada, e todo mundo vai se encontrar no Lago da Banana, que era um momento para descarregar pós-abolição, onde parte da negritude foi tentar uma vida na capital. E ali essa reunião pega o São Paulo em todo, e começa desde o samba da caixinha de fósforo, a pernada, que é a nossa capoeira paulista, que é a forma de dançar. E tudo isso tem a ver com esses carregadores de alimentos, para descarregar trem, descarregar os caminhões que chegavam ali. E isso vai dar origem aos cordões carnavalescos. Foi aí que começou, então? Sim, vai surgir Barra Funda, vai surgir Caicai, né, que era do lado do córrego da Saracura, que hoje, graças ao metrô, nós descobrimos que é um quilombo de fato. A origem toda está no trabalho e não na farra, né? A origem toda está nessa reunião de trabalho, pós-trabalho, né? Entre o trabalho. Porque enquanto a gente trabalha, a gente também se diverte, né? São essas reuniões que vão se encontrando. Eu acho que basicamente seria isso. Eu acho que a Daya pode... A pernada, viu? Eu fiz parte de um livro do Marcos, um rapaz que escreveu sobre pernada. A pernada, ela depois foi até pro salão, viu? Sim. Foi até pro salão. Eu cheguei a ver. Zé Jaú era um grande cara de pernada de Sorocaba. Mas era utilizado para briga mesmo. Também precisava se defender. Briga de pernada, era só com a perna. Eu cheguei a ver muito, muito, muito. E a capoeira hoje, ela está sendo acolhida pelo branco. Hoje você vai numa capoeira, só tem branco fazendo capoeira. A gente vê lá no Mamunes que tem... Então, lá no Mamunes, lá na sede, tem o Cachecha, né? O Cachecha lá. Que dá aula de capoeira. Não, você não vê negro, é branco. Não, é só branco. Criança, adolescente. Assim como hoje você vai nos terreiros de Umbanda, você só vê branco. Exato. É que a gente está vivendo uma espécie de... o tempo avança pós-escravidão, como o Felipe explicou, essas culturas emergem do trabalho, do pós-trabalho, do povo preto, mas a gente também é forçado, tem incutido o racismo da sociedade. Ele é tão forte e ele vai tão profundo na gente que a gente começa... É perverso o que o racismo faz. Porque a gente começa a odiar a nossa arte, a nossa cultura, a nossa religião, espiritualidade, religiosidade. A gente começa a odiar a nossa imagem no espelho. O processo de embranquecimento que a gente viveu e vive não é só no nosso corpo, o alisamento do cabelo e todas essas coisas. Não tem problema alisar o cabelo. Mas também existe um momento que você precisa se ver com o seu cabelo. Seu cabelo é lindo, seu nariz é lindo, sua boca é linda, seu corpo é incrível. Mas a gente está vivendo numa sociedade que diz que não. Então, assim como o nosso corpo passa por esse processo de se embranquecer para conseguir viver, como é que você vai conseguir emprego se você tá com esse cabelo aqui?
Como é que você vai conseguir emprego se você tem no seu corpo as marcas da sua origem, da sua ancestralidade? Num sistema que está dizendo que a sua origem não é bem-vinda. Então a gente vai passando por esse processo de se espremer. E isso acontece com a nossa arte e com a nossa cultura. Aí dizem que pra gente não pode, pra gente não é bom, você não pode carregar o seu tambor na costa. Eu trabalhava em Araçoiaba da Serra e eu precisei parar de dar aula, de tocar tambor com as crianças no pátio, porque as pessoas passavam com o carro na rua e me ameaçavam de morte. Nossa. Eu não podia sair do meu carro com os meus tambores na costa, carregando os meus tambores. Ué, lá Mas quando gente branca faz, pode. Porque daí é cult, porque daí é hype, porque daí é bonito. Então tem uma questão que, assim, é se apropriar da nossa cultura, tirar da gente o nosso ouro, o nosso tesouro, a nossa base firme, a nossa saúde mental, a nossa relação mais com o nosso íntimo, mais o nosso tum-tum do tambor do coração, arrancar de dentro da gente, dizer que é mal, dizer que é o demônio, mas aí quando outras pessoas fazem em outro lugar da cidade, sai da periferia, a clássica história do samba que desce o morro e passa por um processo de embranquecimento, um violão, uma melodia mais harmônica, tira o tamborzinho dali, pronto, tá higienizado. A nossa cultura tá sendo higienizada, apropriada pelos brancos, retirada de nós. E o racismo não deixa a gente retomar ainda, porque a gente tá formando gerações para retomar, para se apropriar, para voltar a achar bonito, para amar, para louvar e fazer jus à luta dos nossos ancestrais. É nosso e vai ser retomado. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Ela fala. Isso daqui é assunto. Ela fala bem. Há muito tempo, né? Não, mas tá certinho. E a Ângela lembrou muito bem do Cachecha, que faz um trabalho lá. E a gente percebe que quem procura a capoeira é o próprio branco. E o que acontece? Acontece que, e aí, como diz você, é bem aceito. E Claro, também quando tem a gente maldade de procura, quem quando a olha. gente procura, a gente leva tiro da polícia. Eu acho que Tá, mas- também tem a maldade de quem olha, né? Mas- Porque durante 20 anos, assim, uma coisa que me revoltou muito é fotógrafo que deita no chão pra tirar foto de mulher sambando. Absurdo, né? É a capa do jornal. Quando você deita no chão pra tirar foto da saia, de dentro da saia de uma baiana, de uma senhora, Você quer sensacionalismo, você quer aparecer. É mais falta de respeito, né? O Você demônio tá perdeu aí. o respeito. Ponto. o demônio tá Adorei exatamente o aí. programa. Gente, Tá eu ótimo. também achei ótimo, uma pena, mas a gente tem que encerrar por aqui. Nós voltaremos para um outro podcast falando mais de carnaval. Felipe, obrigadíssimo por estar aqui, parabéns pelo seu trabalho, sucesso e vamos curtir o carnaval, seja onde for. Muito obrigado pelo Este ano a convite. gente vai, deixa eu falar do boca a boca, né? Que lá domingo, no dia 13, a gente está preparando alguma coisa, não como era antes, mas não vai passar em branco. Afinal de contas, são 21 anos de história, 21 anos de tradição. Mas Isso daí- mas tem o bloco da rua esse ano, hein? Não, mas tem um bloco. Mas eu tô falando. Não falamos de quilombinho, não falamos Não, de 28, a não falamos gente de deu rodeio. Não falamos de João de Camargo. O bloco Ai, da ai. rua está começando, é início. O nosso tem 21 anos de tradição de história. Mas não tem menos ele valor. Não, nenhum tem menos valor. Eu acho que todos os movimentos têm valor. E tem que ser reconhecido. E tem que como- estar na rua. Vocês têm algum como- bloco para anunciar Não. aí? E- Não, vamos tá Então no são bloco só os da dois rua, blocos na na Então, cidade. não, mas a gente vai ter bloco também, que agora eu não me lembro o nome, que vai ser no Parque das Águas. A gente vai ter no Parque dos Espanhóis. Tem que anunciar então, aqui. você vai, a gente não vai ter tempo de falar sobre eles aqui, mas o jornal, rádios... Mas tudo semana que vem nós vamos falar. vão Podem de- mandar para nós todas as Isso. datas de Isso. todos os blocos da cidade. Porque vai virar bloco essa cidade, né? Vamos divulgar. E tem o depois também, esse momento aqui. Eu quero Nice. parabenizar o depois, porque o depois é o que eu falo, né? Eu valorizo tanto a escola de samba pela tradição, eu valorizo a tradição. E o depois está entre eles. Então, é por conta disso, Primeiro por conta bloco que desse surgiu na nossa trabalho cidade, né? que realmente permanece, que continua e está lá, firme e forte, apesar de tudo e de todos os desafios. Bom, muito obrigada, Felipe. Obrigada, Dai. Obrigada, Mazé. Obrigada a você que está Gratidão. sempre aqui com a gente no Momulizinho Preto e Branco. Nos aguarde semana que vem, hein? Beijo, Estrela. Vocês perderam o Marcão esses dias, né? Foi. Quando eu cheguei lá, ele era o mestre de bateria. Era ele, Cacá Lohane como carnavalesca, a Olga presidente. Judiação. Estão indo, né? O que vai ficar? Nós que temos. Ficam uns